Os assassinos mais cruéis da história. Mentes sombrias e impiedosas. Mansões em Beverly Hills, carros esportivos, viagens internacionais e uma vida de privilégios. José Menendez era um magnata do entretenimento e sua esposa, Kitty, uma socialite. Seus filhos, Lyle e Eric, pareciam ter o mundo aos seus pés. Mas em 20 de agosto de 1989, o sonho americano virou um pesadelo de sangue. José e Kitty Menendez foram brutalmente assassinados a tiros dentro de sua própria mansão. O que parecia um crime de máfia ou um assalto deu lugar a uma verdade muito mais perturbadora. Os assassinos não eram estranhos, eram os próprios filhos. Lyle, de 21 anos, e Eric, de 18 anos. Hoje, no Arquivo Proibido, vamos mergulhar na história dos irmãos Menendez, um caso que expôs a maldição da riqueza, os segredos sombrios de uma família perfeita e um debate intenso sobre o abuso, a vingança e a justiça. Esta é a saga de um assassinato de luxo que parou a América e até hoje gera controvérsia. José Menendez era a personificação do self-made man. Nascido em Cuba, ele construiu um império no show business, tornando-se um executivo de sucesso, chegando a presidir a Live Entertainment, uma divisão da Carolco Pictures. Sua esposa, Kitty, era uma ex-rainha da beleza e dona de casa dedicada à família e à vida social. A vida de privilégios. A família vivia em uma mansão avaliada em mais de 4 milhões de dólares em Beverly Hills. Lyle e Eric frequentavam escolas de elite, praticavam tênis em clubes exclusivos e tinham tudo o que o dinheiro podia comprar. Por fora, eram a família perfeita, o ideal americano de sucesso. As pressões e expectativas. Por trás do brilho, relatos indicam que José era um pai extremamente controlador e exigente. Ele tinha expectativas altíssimas para os filhos, esperando que eles seguissem seus passos e se tornassem bem-sucedidos. Essa pressão por excelência era constante, especialmente sobre Lyle, o primogênito, que frequentemente era cobrado. Eric, o mais jovem e sensível, muitas vezes se sentia invisível ou negligenciado, com dificuldades acadêmicas e emocionais. Primeiros sinais de problemas e primeiras alegações. Eric, em particular, lutava com problemas de ansiedade e depressão. Ele havia confiado a alguns amigos antes do crime sobre um suposto abuso sexual sofrido nas mãos do pai. Essas alegações, no entanto, eram inicialmente tratadas como desabafos sem evidências formais. Um terapeuta de Eric, o Dr. L. Jerome Oziel, registrou comportamento sexual perturbador em seu diário sobre Eric, mas estas informações só viriam à tona muito mais tarde durante a investigação. Era 20 de agosto de 1989. José Menendez, de 45 anos, e Kitty Menendez, de 47 anos, estavam em casa, em Beverly Hills, assistindo a um filme na sala de TV. A execução. Por volta das 22 horas, Lyle e Eric Menendez, armados com espingardas calibre 12, adquiridas dias antes, entraram no quarto dos pais. Eles atiraram em José a queima-roupa no crânio e em Kitty múltiplas vezes no corpo e no rosto, desfigurando-a. A brutalidade do crime foi extrema, sugerindo um ódio profundo ou pânico. A encenada. Após o assassinato, os irmãos tentaram encenar a cena para parecer um assalto. Eles jogaram as espingardas e cartuchos fora. Depois foram a um festival de comida e cinema. Horas depois, voltaram para casa e Lyle ligou para o número de emergência 911 em pânico. Sua ligação, repleta de histeria e choros, se tornaria icônica nas transmissões dos julgamentos. Alguém matou meus pais. O comportamento suspeito. Pós-crime.
Nos meses seguintes, enquanto a polícia investigava e o público esperava por respostas, o comportamento de Lyle e Eric levantou sérias bandeiras vermelhas. Longe de lamentar ou se recolher, os irmãos esbanjavam a fortuna herdada em um frenesi de compras e luxo. Carros esportivos, relógios caros, roupas de grife, viagens. Lyle gastou $1.500 em um dia em seu novo Rolex. Eric contratou um treinador de tênis de elite e investiu pesado em um filme independente. Para a polícia e muitos amigos, a ostentação não combinava com o luto genuíno, mas sim com uma culpa disfarçada. A verdadeira reviravolta no caso veio de onde menos se esperava: o terapeuta de Eric, o Dr. L. Jerome Oziel. A confissão terapêutica. Eric, atormentado pela culpa e pelo trauma, confessou o assassinato dos pais ao Dr. Oziel durante sessões de terapia. Temendo as consequências, Lyle teria então ameaçado o Dr. Oziel para manter o sigilo. O terapeuta, por sua vez, registrou o conteúdo das sessões em fitas cassete, consultando advogados sobre a quebra de sigilo profissional. A revelação à polícia. A então namorada do Dr. Oziel, com quem ele havia compartilhado as informações das sessões, violando o sigilo médico-paciente, acabou revelando a história à polícia após um término conturbado. Essa denúncia, embora controversa, levou à reabertura da investigação. A prisão. Com as gravações do terapeuta e as evidências de gastos e comportamento anormais, Lyle e Eric foram presos em 8 de março de 1990. O choque para a sociedade americana foi imenso. Os filhos ricos de Beverly Hills, que haviam encenado o luto, eram os assassinos. A defesa inesperada. No julgamento, a defesa dos irmãos, liderada por Leslie Abramson, chocou a todos. Eles alegaram que os assassinatos não foram por dinheiro, mas por medo e anos de abuso físico, emocional e sexual cometido por José, com a cumplicidade de Kitty. Eric detalhou em lágrimas o abuso sexual que sofria nas mãos do pai desde os 7 anos de idade. Lyle testemunhou sobre o controle absoluto, a tirania e as ameaças de José. Segundo a defesa, os irmãos agiram em um momento de pânico extremo, temendo por suas próprias vidas se os abusos fossem revelados. A brutalidade dos tiros, alegaram, era um ato de autodefesa e desespero acumulado. O caso Menendez se transformou em um verdadeiro circo midiático. Foram 2 julgamentos épicos, transmitidos ao vivo pela TV, com milhões de espectadores acompanhando cada reviravolta e testemunho. Primeiro julgamento, 1993. A promotoria argumentou que a motivação era pura ganância, exibindo os gastos extravagantes dos irmãos após a morte dos pais. A defesa focou intensamente nas alegações de abuso, com Eric chorando histericamente no tribunal ao relatar os detalhes traumáticos. A emoção era palpável. O júri, profundamente dividido sobre as provas e a credibilidade das alegações de abuso, foi incapaz de chegar a um veredito unânime. O julgamento foi anulado, um evento raro e dramático que alimentou ainda mais a controvérsia. Segundo julgamento, 1995. Neste segundo julgamento, a promotoria adotou uma estratégia mais agressiva para desqualificar as alegações de abuso, apresentando-as como um álibi conveniente para encobrir a ganância e o planejamento premeditado. O comportamento dos irmãos após o crime, a compra das espingardas e a falta de registros médicos comprobatórios dos abusos no período anterior ao crime foram pontos cruciais explorados pela acusação. A condenação. Em julho de 1996, após um julgamento tenso e complexo, Lyle e Eric Menendez foram condenados por assassinato em primeiro grau
e conspiração para cometer assassinato. Ambos receberam 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Eles foram separados e enviados para prisões de segurança máxima diferentes, permanecendo isolados por mais de 2 décadas. A história dos irmãos Menendez é um retrato perturbador do colapso de uma família sob o peso da riqueza e dos segredos. A defesa do abuso, embora tenha gerado empatia em parte da opinião pública, não foi considerada suficiente para alterar a condenação pelo júri. Eles se reencontraram na prisão? Sim, em 2018, após mais de 22 anos separados, Lyle e Eric foram finalmente reunidos na mesma unidade prisional, a Richard J. Donovan Correctional Facility, em San Diego, Califórnia. Relatos indicam que Eric chorou ao ver seu irmão. Eles se abraçaram e desde então dividem o mesmo espaço, jogam tênis e se apoiam mutuamente, escrevendo capítulos finais em suas vidas no cárcere. Mas a liberdade está fora de questão. Até hoje, o caso Menendez divide opiniões. Eles foram assassinos frios e calculistas, motivados por dinheiro e pela libertação de um controle paterno, ou vítimas de anos de abuso que agiram por desespero e medo genuíno de seus pais. A verdade, como sempre, é mais complexa do que parece, e muitas perguntas permanecem sem uma resposta definitiva para todos. O caso Menendez se tornou um símbolo da face sombria do sonho americano, onde o luxo escondeu uma violência indizível e a justiça buscou um veredito. Qual é a sua opinião sobre a condenação dos irmãos? Eles foram vítimas ou vilões? Deixe sua teoria nos comentários. Se este arquivo te surpreendeu, inscreva-se no canal para mais investigações sobre os limites do poder e do crime. Eu sou Arthur Montenegro e este foi o Arquivo Proibido.